e estava no início da igreja, ele ia inaugurar o prédio, e aquele aperto financeiro, e ele foi a uma loja de instrumentos musicais, e ao chegar ali, ele foi conversar com aquele vendedor, eles eram amigos, e ele falou: olha, eu preciso comprar um violão, mas tem que ser um violão assim meio baratinho, porque sabe como é, nós estamos começando, e é início, e tal, e... Ele falou: ah, tá, eu tenho esse produto. Enquanto eles estavam conversando, chegou uma outra pessoa, né, um cara todo de branco, assim, muito alto astral, e cumprimentou aquele vendedor, e falava: e aí, tudo bem, tranquilo, tal? E interrompendo aquela conversa que estava em andamento, ele falou: olha, tem algo acontecendo de especial hoje. Nós vamos inaugurar o centro espírita, e eu quero o melhor violão que existe nessa loja, porque o mover lá vai descer hoje. O pastor ficou olhando e falou: meu Deus do céu, e agora, o que eu faço? E Deus aquele dia falou com aquele pastor. Na verdade, o que Deus estava falando para ele? Esse cara que serve a demônios, que está no centro espírita, ele tem um espírito de fé maior do que o seu. Senhor da glória. Pergunta para o seu irmão: e aí, irmão, o que você faria nessa hora? Se você fosse o pastor da igreja, o que você faria? Se você fosse o pastor da igreja e lá tivesse um único violão, o violão top, o que você ia dizer? Ah, não, pode levar. Não, eu cheguei primeiro. Não, como é que é esse negócio? Você chega, vai passando na frente assim e já quer o único violão que existe? Ah, isso agora é por minha conta. Entendeu? Isso não aconteceu lá. O pastor não contou mais o que ele fez naquele momento, mas com certeza ficou um aprendizado. E nós precisamos de ter um espírito de sempre dar o melhor para o reino de Deus, de colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E Jesus Cristo, ele falou sobre isso. Quando ele disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essa justiça é a justificação pela fé. É quando você crê que você é justificado. Que a justificação não é por aquilo que você faz, mas por aquilo que você crê. Quando você busca o reino de Deus, crendo nessa justiça, quando você busca o reino em primeiro lugar, crendo nessa justiça, todas as demais coisas são acrescentadas. Fala para o seu irmão: você quer que todas as demais coisas sejam acrescentadas na sua vida? Então pratique o princípio. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé. Grupo de louvor. E você que vai consagrar ao Senhor o seu dízimo, vem à frente. E você que não vai consagrar o seu dízimo hoje, mas você é dizimista, vem à frente e nós queremos orar por você. Na história o grande dia venceu a morte e nos resgatou. Bradarei: Jesus vive está. Do sepulcro ele saiu, vida eterna ele conquistou. Cantarei: Jesus vive está, vive está. Dia feliz, tão feliz, meu coração lavou. Dia feliz, tão feliz, minha história ele mudou. O mesmo eu não sou.
sei que tem alguns irmãos aqui que estão iniciando a caminhada e colocando o pé na água para se tornar dizimistas agora. Eu tenho uma palavra para você. Todas as vezes que o diabo te falar que 10% é muito, você vai dizer para ele, mentira, muito é 90%, muito é o 100% que Deus me deu, e eu estou devolvendo os 10%, e Deus vai fazer multiplicar os outros 90%. Amém? Estenda a mão, quero orar para você. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre os meus irmãos, multiplicação financeira, abundância. Pai, eles estão dispondo o seu coração, abrindo mão, ó Deus, dessa parte, dessa pequena parte, para servir ao teu reino, para colocar o teu reino em primeiro lugar. E eu quero declarar sobre eles, coisas maiores eles verão. Terão em abundância. Aquilo hoje que é feito com aperto, será feito com alegria, com abundância, com graça. Será feito em muito maior medida. Como igreja, repete comigo, nós declaramos assim. E assim será. Em nome de Jesus. Amém. Quantos creem? Glória a Deus. Ora e declara essa verdade sobre o seu irmão. Declara sobre ele. Portas abertas. Declara que as bênçãos de Deus virão atrás dele. Correrá sobre eles e o alcançará. Aleluia. Glória a Deus. Se você já orou, pode sentar. Muito obrigado. Glória a Deus. Pastor Ezequiel, por favor. Hoje nós temos um supervisor que vai ministrar para nós. Pastor Ezequiel está na região de Interlagos. Alguém o conhece? Glória a Deus. Pastor Ezequiel está conosco há muitos anos. Ele é discípulo do pastor Washington, que está hoje na África. Eles, antes de se tornarem videira, eles já estavam lá com o pastor Washington e já estão conosco há quase 10 anos. E tem edificado uma igreja poderosa ali em Interlagos. Tem o seu tecladista, quer subir também? Ele tem músico particular, é um cara chique. Tal. Muito obrigado, pastor. Essa igreja é sua. Estenda a mão para cá e declara a vida de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, ó Pai, espírito de revelação, sabedoria de Deus, graça dos céus, um ambiente de fé para a edificação da tua igreja. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia, glória a Deus, bom dia irmãos, a graça e a paz. É uma alegria estar aqui com os irmãos, uma honra. Quando o pastor Wilson me ligou, eu falei, meu Deus, de lá até aqui não ando bem de saúde. Mas é um privilégio transmitir a palavra de Deus aos irmãos. E é um grande privilégio estar aqui, tantos supervisores aqui da nossa equipe, né? E Deus me dá esse privilégio de ministrar, amém? Minha esposa também está aqui, meus demais filhos, porque eu tenho 3, né? Felipe está aqui, Tiago e Letícia está lá no Kids. E eu tenho certeza que hoje vai ser uma noite poderosa, uma manhã poderosa. A gente ministra à noite, se eu falar à noite aqui, você não se preocupa não, ok irmão? Eu só vou pedir para o irmão reduzir um pouco do ganho do meu microfone, só um pouquinho, o volume está bom, né? Só um pouquinho só. E eu vou marcar o meu tempo aqui, porque o pastor Wilson falou que aquele relógio não é verdadeiro. Então eu ouço o meu pastor,
né? Para não para não passar do horário aqui. Mas ok. Vamos vir aqui para receber uma palavra de Deus, irmãos. Eu queria mais uma vez você ficar de pé no seu lugar. Eu queria orar para que o Senhor nos dê graça, luz, revelação da palavra de Deus. Tem algo que eu queria compartilhar com você aqui nessa noite, nessa manhã, Jesus me ajuda, que tem muito a ver com a sua vida, tem muito a ver com a palavra que nós temos para esse próximo ano, né? Nesse ano que nós já estamos, e eu tenho certeza que o Senhor vai mover de maneira graciosa, e os seus ouvidos serão abertos. Eu quero graça para transmitir a palavra, mas eu quero graça para que você entenda, e que até mesmo antes de eu concluir a palavra, você já tem ela, a revelação dela no seu coração. Posso ouvir um amém? Quantos desejam isso aqui? Eu quero profetizar que a palavra de Deus vai queimar o seu coração de uma maneira gloriosa. E você vai entrar nessa nova terra que o Senhor tem reservado para você nesse tempo. Você vai semear, você vai ver Deus enviando as primeiras, as últimas chuvas. E nós, da Igreja Videira e Vinha em São Paulo e no Brasil, nós viveremos os melhores anos da nossa vida, no nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Pai de amor, em nome de Jesus, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és o Deus da nossa vida. E eu quero consagrar, Senhor, essa palavra diante de Ti. Clamar, Senhor, que a graça do Senhor venha sobre nós. O Senhor vem de abrir os nossos ouvidos para crescermos, Senhor, na graça e no conhecimento. Libera, Senhor, espírito de revelação. Libera espírito de sabedoria, do pleno conhecimento do Senhor, a fim, Senhor, de nós sairmos daqui nessa manhã edificados pelo Teu Espírito. Queima o coração de cada um dos meus irmãos, ó Deus, e produza revelação da graça do Senhor, no nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Eu queria compartilhar nessa noite o tema da palavra que eu quero ministrar, que é concluindo etapas. Você pode repetir comigo? Concluindo etapas. Quantos entendem que é importante concluir etapas sobre a sua vida? Eu quero te ensinar isso sobre um prisma espiritual. Eu creio que as coisas espirituais, eu creio que na verdade muitas coisas naturais na nossa vida, eles ganham ordem quando nós posicionamos de maneira espiritual. Às vezes nós nos desgastamos muito com a situação humana, natural, quando na verdade nós gastaríamos menos força ainda, ou seja, só confiaríamos e dependeríamos da graça do Senhor, e naturalmente com posicionamentos espirituais, as coisas naturais ganhariam a sua ordem. Então eu quero declarar isso, porque eu sinto o encargo de dizer isso aos irmãos aqui nessa manhã. Deus não quer que você se desgaste com as coisas naturais. Posicione-se espiritualmente, e você vai ver que cada uma das coisas naturais ganharão a sua devida ordem. O conselho de Deus para nós aqui nessa manhã é que possamos concluir etapas, porque uma vez que elas estiverem concluídas, Deus nos levará a novos tempos na nossa vida. Eu gosto muito de ouvir o pastor Isaías. Eu sou da linha dele assim, né? Porque eu creio muito que Deus é um Deus que trabalha com ciclos. Eu creio que de tempos em tempos coisas estão se formando dentro de nós. E eu creio que ciclos, eles são evidentemente através de junção de anos. Mas eu também percebo ciclos vindo na nossa vida em determinada área, ou em cada área da nossa vida, um ciclo se cumprindo de uma maneira diferente. E eu entendo que além do tempo, existem coisas que não virão há 7 anos. Existem ciclos que se fecharão mediante respostas que daremos a determinados cenários. Não estou entendendo o que eu estou querendo dizer aqui. É que além do tempo que nós já cremos e continuaremos crendo, eu creio também que existem situações que se repetirão. E o que vai definir o que nós vamos viver a partir dali é a resposta que nós daremos em cada cenário que nós estamos, amém? Eu vou pedir para você abrir apenas 2 textos da palavra de Deus. Os irmãos vão projetar também, mas eu gosto de falar os textos antes, quando são 2, porque se eu falar 3, minha esposa briga. Ela fala, não fala 3, que os irmãos não vai ter tempo de ficar abrindo, fala na hora. Eu sei, irmão, é que eu gosto que você conclua para você ter a revelação, amém? Então eu vou pedir para você abrir 2 textos comigo. O primeiro dele é Salmos capítulo 121, versículo 8. Nós vamos ler ele primeiro, deixa ele aberto, e eu vou pedir para você já abrir o segundo. É o último texto que nós vamos ler, e aí
o seu raciocínio, ele vai ficar conectado ao que nós queremos ministrar aqui nessa manhã. O segundo texto está lá no início da palavra de Deus, no livro de Números. Números capítulo 32, versículo de 6 a 9. Amém? Eu vou dar um tempinho só para você abrir os dois textos. Números 32, de 6 a 9. E os irmãos já projetaram o Salmo de número 121, do versículo 8. Ok? O que nós estamos falando aqui, para nós já entrarmos aqui nesse texto, é que ciclos, então, um resumo do que nós falamos, eles se cumprem através de anos, mas eles também vêm formatados em situações da nossa vida que nós devemos responder. Para ambos, seja para o tempo ou situações se repetem, a resposta é uma só, e é ela que eu quero ensinar aqui nessa manhã. Qual é a resposta? A resposta é a sua decisão. A nossa decisão, a sua decisão, ela tem um poder muito grande. A sua decisão, ela pode fazer você avançar para um novo ciclo, ou também, se ela for tomada de maneira errada, ela faz você voltar a viver o ciclo que estava vivendo antes. Então, a resposta da nossa decisão vai definir os próximos estágios da nossa vida. Sejam eles tempos, sejam eles situações que se repetem. Cá entre nós aqui, irmãos, é muito difícil quando o cenário não muda, é ou não é? É cansativo quando a vida é a mesma, quando na verdade esgotam todas as nossas expectativas a respeito dos próximos tempos. Parece que a vida se torna mais chata, sem graça, parece que o favor desaparece. São situações de ciclos que não viram, mas nós estamos debaixo de uma palavra de Deus. Os ciclos já viraram na nossa vida. Nós estamos avançando para dentro da promessa. Nós estamos avançando para dentro de Canaã. Você vai pisar em uma terra boa. Já está pisando nesse ano de 2020. Você vai semear nessa terra. Deus vai mandar chuva dentro do seu devido tempo, e haverá uma abundante colheita na sua vida. Diga amém. Leia comigo esse salmo aqui, Salmo de número 128, versículo 8. Diz o seguinte: o Senhor guardará a tua saída e a tua o quê? Grava a ordem que está esse texto: saída e entrada. Vamos concluir para a gente entrar nele. E o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Interessante nesse texto. Eu percebi algo diferente nele. Se você ler Deuteronômio, a palavra de Deus diz lá, quando Deus está dizendo da bênção que está sobre o povo, e nós cremos que a bênção da obediência está em nós, por causa da obediência de Cristo. Mas se você ler o texto lá, diz o seguinte: que nós seremos benditos ao entrar e benditos ao... Mas aqui está de forma inversa. Por que está de forma inversa? Não está errado, é que trata-se de um princípio diferente. E o princípio que trata, nesse contexto que você está lendo, é que existe uma graça de Deus para nós concluirmos coisas. E quando nós concluímos determinadas coisas, determinados ciclos, tempos na nossa vida, debaixo de um ambiente de graça, o favor nos conduz a um novo tempo. Preste atenção: quando temos graça na saída, na conclusão, nós encontramos graça em um novo começo. Pessoas que não sabem terminar as coisas, elas nunca conseguem começar outra. Já percebeu gente no nosso meio mesmo, terminou de maneira errada, concluiu de forma precipitada. O que aconteceu? Até hoje está se arrastando, não consegue começar nada, não consegue avançar ministerialmente, não avança profissionalmente, nada muda, os contextos não mudam. Por quê? Diga comigo: não concluiu corretamente. Pastor, como é que conclui? Se conclui debaixo da graça de Deus, se conclui debaixo do favor. Porque se concluir debaixo do favor, Deus está dizendo: eu vou guardar. O que é isso? É Deus dizendo assim: eu estou junto com você na sua decisão. Se você tem Deus junto, se você tem a graça, quando você finaliza um ciclo, pode ter certeza, quando você começa outro, o favor de Deus está levando você e dizendo: eu estou te abençoando para esse novo tempo na sua vida. É por isso que as pessoas crescem, é por isso que tudo se torna mais glorioso, é por isso que o outro estágio parece que um vento está nos empurrando. Que vento é esse? É o favor de Deus, é a graça de Deus. Nós vivemos em uma geração que, infelizmente, pastor Hugo, elas não sabem concluir as coisas.
Você já percebeu isso? A maioria, ou a média das pessoas, quando elas saem de uma empresa, o que elas fazem? Processam a empresa. Quando entrou lá, era uma festa, estou feliz, coloca no Facebook, desafio novo, coisa nova, vida nova. Passa algum tempo, fica indignado com alguma situação e vai embora. Ok, as pessoas são livres para decidir o que elas querem fazer. Mas como é o fim disso? Como é a conclusão disso? Eles não conseguem fazer debaixo do favor. Quem não tem a bênção da entrada, não recebe o favor, a bênção da saída, não recebe o favor da entrada. Então eles processam a empresa. Se você já percebeu, dentro de uma sociedade é a mesma coisa para o empresário. Eles começam juntos, aquela alegria, motivação, cheio de estratégias de marketing, conta para todo mundo. Mas dá um problema na sociedade. Como é que acaba uma sociedade hoje? Alguém fala assim: oh meu querido, estou tão feliz com você, mas nós vamos, por causa da nossa felicidade, terminar a nossa sociedade. É assim que acontece? Geralmente acaba com briga. 99,9% é problema. Mas como é que as pessoas terminam isso? Brigando, odiando talvez aquele que começou um sonho junto, um projeto junto. O que é isso? Diga comigo: concluir de maneira errada. Puxa relacionamentos aí, como que é hoje. As pessoas começam um relacionamento, mas quando elas terminam de maneira errada, e aqui eu não me refiro a casamento, ok? Porque nós cremos que Deus chamou você para investir no seu casamento. Mas relacionamentos em todas as instâncias. Como é que as pessoas terminam? Elas terminam odiando eternamente, veementemente, as pessoas que elas mais amaram durante a vida inteira, e que talvez construíram coisas tão gloriosas com elas. O que é isso? É terminar as coisas de maneira errada. Vamos falar do nosso contexto? Pessoas quando saem da igreja, pastor Sato, como é que elas fazem? Elas chegam na igreja, traz todo mundo, estão felizes, ok? Pastor, as pessoas podem sair da igreja. Irmãos, as pessoas são livres para decidirem. Foi para a liberdade que Cristo as chamou, ok? Mas existem pessoas que não sabem terminar. Elas concluem de maneira muito equivocada. Então ela sai da igreja, mas como é que ela sai da igreja? Ela procura o culpado. Como o tecladista não é muito culpado, o culpado é o pastor. Ela sai concluindo de maneira errada. Ela sai com raiva dos irmãos, sai com raiva do pastor, fala mal da igreja, persegue a igreja, entra nas redes sociais. Mas por que isso? Diga comigo: porque não concluíram um tempo. Repita comigo assim, deixa o texto projetado aqui: a bênção da entrada, a bênção da saída, me perdoe. Repita comigo: a bênção da saída está condicionada à bênção da entrada. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Quantos querem receber favor sobre isso? Diga aleluia. Deus quer derramar dessa chave sobre você, amém, meus irmãos? E a Bíblia conta a história de duas tribos. Nós vamos ler daqui a pouco o texto de Israel, a tribo de Rubem, a tribo de Gade. Você já ouviu alguma coisa sobre essa palavra? Que eles tiveram a oportunidade, talvez não do tempo de 7 anos, mas de uma situação que se repetiu aproximadamente 38 anos depois. O objetivo nos dois cenários, porque eles estavam vivos, eles tinham 26 anos, abaixo de 26 anos naquela época, eles estavam vivos, então não foi agora o tempo, mas foram as situações. O cenário foi o mesmo que se repetiu nesse contexto. E qual era o contexto? Moisés leva o povo pelo deserto, avança. A Bíblia diz que agora eles estão a um rio de entrar em Canaã. Imagina você, vamos imaginar o Jordão, o pastor Hugo que é teólogo, né? Quanto a largura do Jordão? Uns 12 metros ou mais? Bem mais, né? Mas não era algo tão longo. Imagina um pouquinho 100 metros, né? Que seja, não sei exatamente. Mas imagina para você atravessar, está muito perto, irmão. Para quem caminhou 38 anos em um deserto, o que era só cruzar um rio? Quem cruzou o Mar Vermelho, o que é cruzar um rio e colocar o pé na promessa? Mas é o que esses irmãos fizeram naquele dia? Eles tiveram uma decisão errada. Qual é a chave que muda ciclos na sua vida? Diga: decisão. Ciclos podem ser tempos, ou podem ser também situações. Eles tiveram então ali a mesma oportunidade de decidir, e eles decidiram errado. Lembra no início da palavra? Quando nós decidimos graciosamente, recebemos a bênção para começar um tempo novo. Quando não respondemos corretamente, voltamos ao estágio antigo, voltamos ao filme antigo. Nós chamamos esse fenômeno, irmãos,
de ciclo vicioso. É quando você está à beira de ver uma grande coisa acontecer, e de repente um estralo dá na sua vida, você toma uma decisão errada, e quando você vai perceber, você volta para trás do pior estágio que estava antes. O que significa isso? Diga para o seu irmão assim: ciclo vicioso. Vou te dar alguns exemplos a mais de ciclo vicioso. É quando as mesmas cenas se repetem, é quando os mesmos filmes se repetem na nossa vida, nós não vemos mais nenhuma cor diferente, quando as situações se repetem, talvez não com o mesmo CEP ou CPF, talvez agora endereço diferente. Antes foi em Cades Barneia, na vida daqueles irmãos, agora estava já às portas de Canaã, mas a situação era a mesma, a resposta precisava ser correta. Então, grava uma frase que eu vou te falar, você pode pôr lá no seu Facebook, tá bom? Ciclos só se repetem para aqueles que não mudam. Diga para o irmão que está do seu lado: nós mudamos para um ano diferente. Amém, meus irmãos? Aqueles que não tomam a decisão debaixo da graça, a vida fica daquela forma. Mas aqueles que experimentaram a graça de Deus, eles avançam para um tempo novo. Diga aleluia. E aí entra o texto que eu quero falar com você aqui nessa manhã. Essas duas tribos então agora estão diante do Jordão, e Moisés está empolgadíssimo ali, porque a oportunidade era grande, era só atravessar. Eu vou colocar as minhas palavras aqui, tá, no contexto. É como se de repente eles param e começam a fazer uma reunião entre eles, talvez Rubem e Gade, e eles perceberam que o gado que estava antes de cruzar o Jordão era interessante, e eles falaram: isso aqui é melhor do que Canaã, vamos ficar por aqui mesmo. Chega para Moisés e diz: ô Moisés, nós temos algo a falar, nós não vamos subir a terra, fizemos uma decisão, nós não queremos mais a promessa, nós encontramos algo melhor, aquém do Jordão, nós não queremos ir para o outro lado, nós fazemos uma escolha agora aqui. Aí Moisés fala algo que eu quero que você entenda aqui nessa manhã. Vamos ler o texto? Números 32, versículo de 6 a 9 diz: porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à guerra, e ficarei vós aqui? Porque pois desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu. Assim fizeram pois os vossos pais, quando enviei a Cades Barneia. Preste atenção, Moisés aqui está lembrando uma situação que aconteceu há tempos atrás. Ciclos se repetem através de tempo e através de quê? Diga, situações. Moisés começa a lembrar esses irmãos. Vamos continuar a ler o texto, depois eu volto explicando, que assim a gente ganha mais tempo aqui. Parei no versículo, vamos ler o 7, versículo 8. Assim fizeram pois os vossos pais, quando enviei de Cades Barneia a ver essa terra. Chegando eles até o vale de Escol, e vendo a terra, desencorajar o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor tinha dado. Então olha isso, não foi uma decisão certa desses homens, eles fizeram uma decisão equivocada. Eles chegaram diante da terra e fizeram uma escolha. Mas olha o que Moisés fala para esses irmãos aqui. Moisés instrui para que eles não tomem a mesma decisão. Qual foi o resultado? Eles permaneceram nesse pensamento, sustentaram essa decisão, e qual foi o resultado? Diga para quem está do seu lado: o ciclo se repetiu. Fala para o irmão que está do seu lado: Deus está nos chamando para nós avançarmos novas etapas sobre a nossa vida. Mas que tipo de ciclo era esse? É simples, irmão, a situação sempre volta. Moisés estava lembrando eles do seguinte: Rubem, Gade, chama os líderes da tribo e diz para eles o seguinte: o que vocês estão fazendo? A promessa está diante de vocês, é vontade de Deus colocar você numa terra que você vai semear e vai chover sobre ela, uma terra onde mana leite e mel. Vocês estão fazendo uma escolha, você tem certeza que vocês estão querendo fazer isso? Aí Moisés, que é o líder, instrui. Diga para o irmão que está do seu lado: louve a Deus pelo líder que Ele tem te dado. Como é bom ter alguém que fala na nossa vida, não é, irmão? Evita tanta besteira, evita a gente tomar tanta decisão errada. Mas esses irmãos insistiram. Moisés disse o seguinte: lembra dos vossos pais, nós saímos do Egito, foram 2 anos até Cades Barneia. De Cades Barneia até as portas de Canaã era caminho de 11 dias. Eles fizeram a mesma coisa que vocês estão fazendo hoje.
eles reclamaram da terra e desencorajaram o coração dos demais irmãos. E aí Moisés diz para eles o seguinte, e eles ficaram andando 38 anos nesse deserto, até que toda a geração morresse e ficassem vocês. Irmãos, esses jovens dessa tribo, jovens não, porque agora já tinham, já eram idosos, já eram velhos. Eles tinham na época menos de 26 anos. Esses caras viram, não era experiência nova. De alguma forma eles participaram desse contexto. Na ocasião eles foram consequência da decisão dos seus pais. Mas agora eles estavam sendo consequência da decisão dos seus filhos. Então preste atenção. Você consegue perceber que é o mesmo cenário? É a mesma cena se repetindo. Agora uma outra coisa se repete, é a resposta. Naquela época eles desencorajaram, a terra tem gigante, a terra é boa, mas tem problemas. E aí o que acontece? O povo ficou confuso. Nesse mesmo contexto agora, eles estão dizendo para as suas tribos, não, é mais seguro ficar aqui. Aqui tem gado, a vida é tranquila, a gente aposenta, negócio de promessa, vida cristã, reino de Deus, servir a Deus. É melhor aqui que a gente faz como a gente quer as coisas que nós estamos vivendo. Diga para quem está do seu lado, Deus está nos chamando para avançarmos para um novo estágio da nossa vida. Quando você entendendo essa palavra, diga amém. E aí qual foi o contexto aqui para eles? O ciclo repetiu, porque eles falaram, não Moisés, entendemos tudo que você está falando. Eu falo lá na igreja, que às vezes eu faço alguns atendimentos, quem é pastor sabe disso. Parece que às vezes Deus usa a gente, não é, pastor Isaías? Quem está falando assim, irmão, e aí está vendo tanta inspiração de Deus, e a pessoa está quieta ouvindo a gente assim, eu falo, uau, eu acho que agora Deus convenceu esse irmão, vai virar até pastor. E eu estou quase respondendo, saindo da cadeira, levantando e do outro lado, respondendo o meu próprio apelo que eu estou fazendo para a pessoa. Aí eu termino uma hora de falar, e eu falo, e aí irmão, o que você acha? Aí eles terminam, não entendi pastor, mas eu vou tomar a minha decisão errada assim mesmo. Eu falo, ó Deus, exatamente essa mesma cena. Moisés falou, explicou, trouxe contexto histórico, foi cuidadoso, falou, seus pais fizeram, desenhou, falou, olha a mesma situação, olha o resultado. E aí eles pegaram e fizeram o quê? Ok, queremos assim mesmo, nós vamos tomar essa decisão. Aliás, já tomamos. Fala para quem está do seu lado, mas você não é como a tribo de Gade. Fala para ele assim, nossos pés já estão na promessa, diga amém. Aleluia. Mas como eu creio que ciclos, além de tempos, são etapas na nossa vida, pode ser que alguma área da sua vida ainda está aquém do Jordão. Pode ser que alguma área da sua vida ainda esteja longe da promessa. E você tem olhado e falado, pastor, quando você falava aí parecia essa determinada área da minha vida. Minha vida ela está meio assim mesmo, sem graça, sem contexto. Sabe o que pode ter acontecido? Você não avançou um ciclo. Eu não estou aqui para te condenar não, estou aqui para te abençoar. Para dizer que nessa manhã nós podemos fazer uma decisão agora. A chave está dentro de você. Você pode decidir, crer na graça, crer no favor, concluir uma etapa na sua vida. E quando você concluir a sua saída, quando você tiver uma conclusão definida debaixo da graça, Deus vai te conduzir debaixo do favor. É por isso que Ele falou que em Canaã é terra que Ele cuida do primeiro até o último dia do ano. Esse é o maior ano, que é um ano bissexto. Ele tem 366 dias. Deus disse para você que Ele irá cuidar do primeiro até o último. A promessa para aqueles que andam debaixo de uma aliança do Senhor. A promessa para aqueles que andam debaixo da promessa, que andam debaixo de direção, que estão conectados a uma equipe, que está conectado a um corpo. A promessa de Deus é, eu vou cuidar de você todos os dias da sua vida. Sabe aquelas preocupações, e vai vir, não vai, vai sair da justiça essa situação, não vai mudar ou não vai, é preocupação sua natural. Mas se você crê, Deus está dizendo para você, eu te coloquei nessa situação, e aqui eu vou cuidar de você. Diga para o irmão que está do seu lado, Deus vai cuidar de você. Do primeiro ao último dia desse ano,
Tem uma promessa de Deus pairando no nosso meio aqui. Deus vai te patrocinar, Deus vai te abençoar, Deus vai mover das águas sobre você. Algo novo vai surgir dentro do seu espírito. Seu espírito vai entrar em ebulição. Coisas novas serão produzidas dentro do seu interior. Você entrou aqui nessa manhã talvez desanimado, triste, apático, sem esperança do dia de amanhã. Mas o Senhor manda dizer: a sua carreira ela não é solo. Ele é com você. Ele sempre está com você. Ele decidiu estar com você. Ele é capaz de mover todas as coisas para abençoar você, quando você se condiciona debaixo do favor, debaixo da graça. E eu quero, como profeta de Deus, declarar: vai para o lugar da chuva. No deserto não chove, aquém do Jordão não chove. Mas o Senhor está dizendo para a nossa igreja nesses dias: é tempo de cruzarmos o rio, é tempo de irmos para um lugar onde a água cai, onde você planta acontece. E eu profetizo: vai chover na sua casa, vai chover no seu casamento, vai chover na sua empresa, vai chover nos seus negócios. As coisas vão acontecer na sua célula, no seu ministério, na sua equipe, nas suas finanças, porque Deus está tirando você do tempo da estagnação, está colocando você para viver debaixo do favor em Canaã. Aleluia! Fala para o irmão que está do lado: conclua um ciclo, meu parceiro. Conclua um ciclo. Oh, aleluia, eu sinto isso. Eu sinto que enquanto eu estou falando, muitas áreas na vida dos irmãos estavam estacionadas. Mas o Senhor está dizendo para você: conclua, porque eu vou fazer algo novo. Diga amém. 5 coisas, ou na verdade 5 princípios que eu queria dizer aos irmãos, e nós já encerramos, porque eu quero orar por todos aqui hoje, amém? Quero orar por você. Só que você também vai orar. Você vai decidir aqui hoje, e a sua decisão vai te colocar debaixo de uma promessa de Deus. Eu queria te dar 5 conselhos para você que quer atravessar um ciclo. O primeiro deles, anote aí, por favor. O primeiro deles é: não ignore as direções que você recebeu. Não ignore. Vale muito mais a pena, vale muito mais a pena nós passarmos algum tempo da nossa vida nos condicionando a uma decisão que foi nos dada, a uma direção, me perdoe, que foi nos dada, do que passarmos a vida inteira tentando corrigir uma decisão errada que tomamos por conta própria. Eu vou repetir para você: é mais proveitoso você parar um tempo da sua vida, tomar algumas decisões corretas, do que você perder a sua vida inteira corrigindo rota. Deus trouxe aqui você para alinhar a rota de uma vez só. A rota é o reino, a rota é o centro do propósito. Nós vamos morar no céu. Nós vamos morar no céu. Deus não tem outro compromisso na nossa vida, nessa terra. Isso aqui é passageiro. Pastor, e as bênçãos e as coisas, os carros, as casas, isso, aquilo, irmão, é consequencial na nossa vida. Busca o reino, que elas vão acontecer. Mas o nosso objetivo é a Jerusalém celestial. Nós vamos morar no céu. Nós não podemos perder a mensagem da eternidade. Nós não podemos perder o rumo. Essas tribos olharam e perderam o rumo. Não olharam para cá, não. Começaram a olhar para as coisas encantadoras que tem nessa vida. Elas não viram o céu. Uma vez os irmãos, amigos meus, foram para Orlando. Eles não tinham ido aos Estados Unidos ainda. Voltaram com um planejamento de vida: vamos morar lá, lá é bom demais, lá é maravilhoso. E eles tinham um projeto de Deus aqui, tinham um ministério. Mas sabe o que aconteceu? Ficou tão encantador os gados que havia aqui em Jordão, que queriam mudar para lá. Não tem problema nenhum ir aos Estados Unidos. Aliás, me leve na próxima viagem sua. Eu vou lá mostrar que não tem problema. Mas eu estou falando de decisões. Eles eram capazes de repente trocar tudo aqui por morar em Orlando. E nem sabia como ia trabalhar lá, mas ia morar lá. Agora preste atenção, sabe o que é isso? Eles não conheciam o céu. Eles não tinham visão do céu. Eu amo o pastor Wilson, porque ele não se dobra a nenhuma outra mensagem. Você sabe disso. O reino é claro sobre os lábios desse homem. Esse mundo não encanta. O alvo dele é a eternidade. E se ele é o nosso Moisés, Deus está conduzindo para esse tempo, nós estamos juntos pisando em Canaã, nesse mesmo espírito. Nossos pés estão no presente, mas os nossos olhos estão na eternidade. Ouça as direções que Deus tem dado para você. Então anote, essa é a primeira coisa: não ignore as direções. Recebeu direção? Poder, irmão, poder. Quando você já tem medo de falar com alguém, imaginando a resposta contrária do que você gostaria,
certamente era sinal de Deus que não era para você fazer. Já era Deus falando com você, mas você não quer ouvir, aí Deus vai repetir na boca de alguém. O problema é quando alguém fala, você fala, ah, mas eu não penso assim não, vou embora da igreja. Ah, bom, mas preste atenção, não ignore as direções que você recebeu. Segundo conselho que eu gostaria de te dar para nós orarmos: não despreze também os enviados de Deus na sua vida. Foram tantos anos caminhando com Moisés, não era um novato, era alguém testado, era alguém que abria mar, irmão. Era um cara que falava com Deus. Moisés subia lá no monte, e eles ficavam lá embaixo. A Bíblia diz que os trovões, relâmpagos, começavam a tomar o Sinai. Os irmãos estavam lá embaixo, viram tudo isso, ouviram e viram. Falei, esse cara é um cara que fala com Deus. Então não era alguém comum esse enviado de Deus, era um cara que fluía em Deus. Nossa igreja aqui, ela caminha debaixo desse princípio. Cada um de nós aqui temos alguém que fala na nossa vida, não é que governa a nossa vida, ou que domina. Nós somos dominadores do rebanho, mas são pessoas que têm cargo por você, são pessoas que te dão direção. Posso te dar um conselho? Se você quer mudar de ciclo na sua vida, considere aquilo que os seus líderes têm falado a você. Todas as palavras que você ouve daqui, todos os discipulados que você faz, todas as direções que você recebe, é mais seguro estar debaixo de uma direção. Quantos amam o líder que Deus colocou na sua vida? Ah, pastor, mudaram de rede, eu não gosto do líder novo. Ah, queridão, foi Deus que colocou, ele vai ser bênção na sua vida. Terceiro conselho que eu quero dar a você: não ignore as experiências anteriores. Moisés lembrou, e eu já disse a você. E qual foi o conselho de Deus? Não ignore. Qual o conselho para nós aqui? Não ignore. Pastor, nós vivemos baseados em experiências? Não. Nós não edificamos a obra de Deus baseado nem em experiências e nem em dons. Mas nós não desconsideramos as experiências. As experiências que eu me refiro aqui foram que eles viram o erro dos seus pais. E isso é bíblico. Diz que o inteligente aprende com o quê? Com os seus erros. Mas o sábio aprende com os erros dos outros. Então era bíblico o conselho. Eles deveriam aprender com os erros. Isso é considerar as experiências. Mas eles simplesmente ignoraram. Diga para quem está do seu lado: não ignore as experiências anteriores. Aleluia. Quarto e penúltimo conselho: não se iluda com o presente. Eles se encantaram. Eu já disse, eu não vou chover mais no molhado, mas eles apenas se encantaram com aquilo que estava diante deles. E nós já falamos aqui, você está pisando aqui no presente, queridão, mas nós vamos morar no céu. Escuta o que eu estou falando, nós vamos morar no céu. Eu não sei se você sabe ou percebe, nós estamos nos últimos tempos. Para alguns, quando fala isso, você fica preocupado. E meu apartamento lá em Maresias, Jesus, nem terminei de pagar. Irmão, você precisa conhecer a Nova Jerusalém. O rio lá é de água viva, não é salgada a água não. Olha para cá, por favor. Precisa conhecer o céu. Precisa ter a revelação concreta daquilo que Deus está fazendo. Você foi chamado para viver a glória de Deus. Nada é mais importante do que o céu. Sucesso longe do propósito de Deus é o pior dos fracassos. Não tem nada bom que não seja estar em Canaã. Não tem nada bom na nossa vida que não seja estar no centro do propósito de Deus. Diga para quem está do seu lado: aleluia. Não sei se você está sentindo, mas eu estou sentindo muita presença de Deus. Diga assim: não se iluda com o presente. A Bíblia diz que aquilo que nem olhos viram, ouvidos ouviram e penetrou no coração humano, é o que Deus tem preparado para você, meu irmão. Nós estamos nas últimas gerações. Eu não sabemos a data, ninguém sabe a data que Jesus vai voltar, mas pode voltar hoje, pode ser que eu nem termine, nem tenha tempo para o apelo. Jesus volte antes. Maranata, posso ouvir um amém? Que venha. Mas nós precisamos esperar Ele. Nós estamos numa geração de 7,2 bilhões de habitantes. Você sabia que nunca houve e nunca haverá uma geração tão mais populosa do que essa? E que a partir da nossa geração, ninguém quer ter mais filhos, exceto os crentes. Eu tenho 3. André Borges tem 3. Pastor Wilson tem muitos netos. Mas assim, tirando os crentes, que ainda não é uma maioria no mundo, as próximas gerações, a tendência é ela reduzir. Eu pergunto para você, não te soa algo estranho nesse tempo, não?
Irmão, pois eu considero profeticamente que certamente isso é algum sinal dos últimos. Jesus está voltando. Então, enquanto nós edificamos com alegria a nossa vida aqui, nós vamos lembrar que a nossa pátria agora é celestial. Nós vamos morar no céu. Dessa notícia boa do seu irmão, se você tem liberdade com ele, pega na mão dele, sacode a mão dele, fala: querido, você entendeu? Nós vamos morar no céu. Fala para os ouvidos espirituais dele se abrirem. Diga: nós vamos morar no céu. A sua pátria é celestial. Coloque os seus olhos na eternidade. Vamos aplaudir a ele. Aleluia. Glória a Deus. Última coisa, diga ufa. Cruze o Jordão. Fala para o irmão que está do lado, aproveita essa intimidade que você tem com ele aí, e fala para ele: queridão, cruze o Jordão. Aleluia. Eles ignoraram os conselhos. Os filhos, as duas tribos dos filhos de Israel, não consideraram as vozes, retrocederam. Mas nesses dias, Deus está falando com aqueles que estão na nova aliança. E da mesma forma que eles tiveram a oportunidade de responder, da mesma forma que eles foram chamados para entrar em Canaã, Deus está nos chamando para pisarmos em Canaã nesse ano de 2020. Da mesma forma que eles tiveram a oportunidade de entrar com a sua decisão, nós também a temos aqui hoje. A diferença é, nós vamos responder de maneira correta. Qual é a maneira correta, pastor? Se tiver graça na conclusão de um ciclo, vai ter favor no começo de outro. Se você concluir uma etapa na sua vida debaixo de gratidão, debaixo de um sentimento de fé, de uma resolução espiritual, livre de mágoas, livre de problemas com os outros, o próprio Deus vai pegar você no colo e vai dizer: eu guardei a sua saída, eu concordei, eu te abençoei. Você não andou no mérito, você andou na graça. E porque você começou na graça, eu vou te conduzir agora na graça, para que uma nova etapa seja concluída na sua vida. Eu vou começar algo novo na sua vida, debaixo do Espírito da graça. Só quem crê, diga amém. Fica de pé no seu lugar que nós vamos orar, é agora. Aleluia. Os irmãos do louvor já subam por favor aqui. Tem favor de Deus sobre nós aqui hoje, amém. Aleluia. Deus tem uma terra nova e Deus está dizendo: cruze o Jordão. Pastor, o que é cruzar o Jordão? Escute, conclua ciclos na sua vida. Ore malarabassó. Sinto Deus aqui, irmãos. Sinto Deus aqui. Guilherme e Ana Flávia, o Senhor os trouxe aqui hoje para ouvir essa palavra. A forma que concluímos um tempo nos coloca em outro. É um tempo de honra de Deus, os próximos anos da vida dos irmãos. O Senhor trouxe para uma grande resolução dentro do coração. Eu vejo o Senhor removendo tantas feridas, decepções, mas que embora elas existam, são elas que nos fazem ficar na terra passada. Mas diz o Senhor a vocês: eu escolhi um ano de 2020 para mudar completamente a história de vocês. Receba dessa palavra dentro do seu coração. Aleluia. Quantos querem receber favor de Deus aqui? Abra suas mãos agora. Primeiro você vai orar. Primeiro você vai orar. E aquilo que Deus ministrou no seu coração é aquilo que você vai resolver aqui hoje. Deus vai nos colocar em uma terra nova. Quando você sair por aquela porta ao final desse culto, algo novo do Espírito Santo será produzido dentro do seu coração. O Senhor me mostra muitas pessoas tristes, abatidas, desesperançosas. Você não tem ainda uma fé totalmente edificada, então você fica preocupado. Deus, eu estou crendo, mas será que vai dar certo que eu estou crendo? O Senhor está dizendo para você: posiciona hoje, meu filho. Vai de braços abertos, cruza o Jordão, porque vai ter algo lá na frente. Olhe para cá rapidamente antes de nós orarmos, por favor. Quando Josué lá na frente vai atravessar o Jordão,
Sabe o que eles colocaram no meio do Jordão? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança simboliza a presença de Deus. Sabe o que é isso? É a bênção da entrada, da saída, com a bênção da entrada. Por quê? Porque o favor está no meio da história. Se tem favor, o ciclo divide. Conclua com favor, que vai começar já dentro do favor. Aleluia. Abra suas mãos agora. Você vai orar. Depois eu quero orar por você também. Mas agora você precisa fazer uma decisão. De que lado você quer ficar nesse rio? Qual a decisão que você quer? O Senhor está nos chamando nesses dias para nos envolvermos com as coisas espirituais. O Senhor está nos chamando nesses dias para nós nos envolvermos com a obra de Deus aqui nessa cidade. Você precisa se envolver com a sua célula. Você precisa se envolver com a sua igreja. Você precisa acreditar nos seus líderes. Você precisa tomar passos de fé. Você precisa andar debaixo de uma convicção. Você precisa tomar decisões na sua vida, até mesmo nas áreas pessoais, para que as coisas mudem. Você precisa abandonar a força própria. Você precisa parar de crer no recurso próprio. Você precisa parar de crer nas possibilidades. E você precisa enxergar que do outro lado do rio a presença de Deus vai te coroar. Primeiro vem a sua decisão, depois vem a presença no meio do Jordão. No meio da sua decisão, a presença de Deus vai tocar no teu espírito. Eu quero te dar alguns minutos agora para você orar. Ore agora no seu lugar. Oh Espírito Santo, se você sentir vontade de ajoelhar, vontade de vir aqui à frente, faltam 12 minutos para acabar o culto. Dá tempo ainda de você orar. Esse tempo é para nós orarmos agora. Nós viramos um ano. Pastor, eu não aguento mais os anos antigos. Eu não aguento mais a vida que eu estava vivendo. Pois bem, situação chegou de novo. Você estava com medo, desesperado. Fica tranquilo. A situação que parecia que era um pesadelo é apenas a chave de um novo tempo na sua vida. Se você sentir vontade de sair do seu lugar, vem até aqui à frente. Se você quiser ajoelhar, fica em pé. Se você quiser gritar, grite. Se você quiser ficar em silêncio, fique em silêncio. Mas ao menos dê uma resposta para Deus. Enquanto adoramos, deixa a unção do Senhor fluir. Deixa a unção fluir. Antes de orar por você, você que ora agora. Enquanto adoramos, me convidou para nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz. Tudo satisfaz. Estou aqui. Tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu. se você não consegue orar, canta essa música. Transforma ela em uma oração. Transforma essa música em um clamor hoje, em uma decisão. Cruze o rio, mude o ciclo. O meu ser te deseja, todo ser te adora. Eu provei e pude ver.
ao som dos instrumentos, eu oro pela vida dos meus irmãos. Eu libero uma atmosfera de favor, de graça. Eu declaro que um novo tempo está sobre as nossas igrejas da cidade. Um novo contexto de glória está sobre essa igreja aqui na Vila Mariana e sobre todas as nossas igrejas da cidade de São Paulo. Eu declaro sobre a vida dos meus irmãos uma nova unção, um novo mover profético, a liberação dos céus. Que cada um que está aqui nessa noite, nesta manhã, seja marcado por algo novo e glorioso na sua vida particular da parte de Deus. Receba dessa unção, receba dessa unção, receba dessa palavra sobre a sua vida. O meu ser te deseja, todo céu te adora. Eu prometo de ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas, teu nome é eterno. E pra sempre cantarei que tu és bom. Meu ser te deseja, todo céu te adora. Eu prometo de ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas, teu nome é eterno. E pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, Junta com seu irmão nessa hora e ora com ele. Quantos são profetas de Deus aqui? Diga: eu sou, amém. Você é profeta de Deus. Abra sua boca, abra e profetiza. Declara início de um novo tempo, conclusão de tempo, início de uma nova etapa. Pai, nós te damos graças pela ministração da tua palavra. E em teu nome nós perdoamos, nós concluímos aquilo que ficou para trás, para iniciar um novo tempo na tua presença. Um tempo de conquista, tempo de trazer à existência as coisas que ainda não existem. Oh, aleluia!
uma semana abençoada. Fala isso pro seu irmão, fala para ele. Um tempo novo começa na sua vida essa semana. Você vai ver essa semana provisão de Deus, portas abertas, mover do Senhor sobre os seus dias.